Demon Hunters 2 está se preparando discretamente para mudar o foco dos holofotes. Os criadores revelaram que Zoe está assumindo o centro da história. E o filme nos avisou o tempo todo. Das pistas escondidas enterradas no primeiro filme às conexões secretas que nunca soubemos que existiam. Hoje, vamos analisar o que essas pistas realmente significam. Começando com Zoe se tornando a nova líder das Huntrix. Sendo honestos, o primeiro filme era tudo sobre Rumi, holofotes, notas poderosas, iluminação de personagem principal. Mas e se isso fosse a distração? E se os criadores estivessem fazendo o clássico "olha aqui", enquanto escondiam a verdadeira líder das Huntrix à vista de todos? Porque quando você realmente presta atenção, é bem óbvio. Rumi é uma vocalista incrível, mas Zoe é uma ameaça tripla. Ela canta, ela rapa, ela escreve as letras. A menina não é só talentosa, ela está fazendo missões secundárias, enquanto todo mundo ainda está carregando o tutorial. Ela é basicamente Jennie do Blackpink, misturada com Nicki Minaj, misturada com Taylor Swift, embrulhada num sorriso de aparência inocente que diz: "Trouxe lanches". Mas secretamente significa: "Eu mando nesse grupo". Fofa. Sim. Inofensiva? De jeito nenhum. Zoe pode parecer doce, mas ela domina em todos os níveis e faz isso discretamente, que é sempre o tipo perigoso. O que nos leva ao fato de que ela usa a arma mais poderosa de todas. Claro, Rumi tem a espada dela. Mira tem a dela, aquela lâmina lunar longa e dramática que grita energia de chefe final. Mas Zoe carrega o tipo de arma que você não nota até já ser tarde demais. As lâminas dela se chamam Shinol, que literalmente se traduz como faca de Deus. Casual. Essas não são só armas, são facas rituais xamânicas coreanas tradicionais, infundidas com poder ancestral e energia espiritual. Tradução: essas coisas vêm com história de família e aviso de perigo. E é aqui que Zoe realmente se destaca. Enquanto Rumi e Mira mantêm os inimigos a uma distância segura e emocionalmente responsável, Zoe luta de perto e pessoal. Sem espaço, sem misericórdia. E quando o momento pede, ela pode arremessar essas lâminas com precisão aterrorizante. O que nos leva direto para a próxima coisa que sabemos. Uma Huntrix vai cair para que outra possa surgir. A equipe criativa tem sugerido discretamente possíveis arcos de história para a continuação. E quando você alinha todos eles, apontam para uma conclusão inevitável. A ascensão de uma nova líder não acontece sem sacrifício. A diretora Maggie Kang admitiu abertamente que é obcecada por tragédias coreanas. Histórias que não terminam de forma arrumada, onde o herói nem sempre sobrevive. Na verdade, ela disse diretamente que o público coreano muitas vezes prefere finais trágicos, especialmente os que doem o suficiente para parecer merecidos. Já vimos essa filosofia em ação. O sacrifício de Jinu não foi só um soco emocional. Foi narrativa coreana clássica. Um personagem amado dá a vida não porque é fraco, mas porque é necessário. Kang falou longamente sobre a inevitabilidade da morte nessas narrativas e como o sacrifício não é o fim de uma história. É o ponto de ignição para a próxima. É por isso que a morte de Jinu parece menos uma conclusão e mais um aviso. E segundo os próprios comentários de Kang, a continuação vai espelhar esse momento. Desta vez, a escolha impossível não será de Jinu, será de Rumi. Tudo está se alinhando para ela enfrentar o mesmo destino, tomar o mesmo tipo de decisão e, por fim, se sacrificar por algo maior do que o grupo. Mas aqui está a coisa. A guerra contra o mal não para só porque um herói cai. As Huntrix não podem congelar de dor. O mundo não pausa. O que o grupo precisa agora não é de mais uma buscadora de holofotes ou figura simbólica. Precisa de alguém disposta a lutar de perto com o perigo. Alguém que não precisa de aplausos para liderar. Uma rainha que nunca pediu a coroa, mas está absolutamente pronta para usá-la. Agora, essa é a parte que vai explodir sua mente. A verdadeira identidade de Zoe. Os criadores confirmaram que há dezenas de pistas escondidas ao longo do filme, sugerindo que Zoe não é quem parece ser. E uma das pistas mais importantes aparece logo no começo. O filme abre com as caçadoras salvando uma aldeia, resgatando uma mãe e sua filha pequena de uma morte certa. A princípio parece uma abertura heróica padrão, até você olhar mais de perto. Mais tarde no filme, quando vemos as memórias de Jinu através de flashbacks, sua mãe e irmã parecem idênticas àquela mesma mulher e criança da cena de abertura. Mesmo design, mesmos rostos, mesma linguagem visual. Isso não é coincidência, é deliberado. Nos diz discretamente que a família de Jinu nunca realmente morreu. Mas então a cena toma um rumo ainda mais estranho. Depois que a caçadora salva a irmãzinha de Jinu, a mãe dá um passo à frente. A caçadora estende as mãos. Elas se encontram, e algo extraordinário acontece.
A caçadora transfere o espírito dela diretamente para a criança. O peito dela acende com um brilho azul, o sinal inconfundível do poder espiritual de caçadora de demônios. Naquele momento, a criança não está só salva, ela está escolhida. Agora olha para a irmãzinha de Dino. Depois olha para a Zoe de hoje. Mesmo rosto, mesmos olhos, mesma presença. Zoe não está só conectada a ela. Ela não está só dando continuidade a um legado. Ela é tanto descendente quanto reencarnação. Zoe e Dino são de fato parentes, o que significa que Zoe também tem uma história de demônios na família. Os cineastas não só esconderam a pista, eles a colocaram bem na nossa frente. Muito antes de Zoe conhecer Dino na tela, ela já está usando um moletom estampado com Darby, o tigre demoníaco de Dino. E isso deveria levantar uma bandeira vermelha imediatamente. Como Zoe saberia que Darby existe? Ele nunca aparece para ela. Ele só se mostra para Rumi. E mais importante, Darby pertence a Dino. Nesse ponto, a mensagem para de ser sutil. Não é um easter egg. É uma declaração. Zoe e Dino são parentes. E essa única revelação muda tudo. A lealdade de Zoe nunca foi só para Rumi ou para as Huntrix. Vai mais fundo do que isso. Está ligada ao sangue, à família, a Dino, à ancestralidade dela. Algo levado muito a sério na cultura coreana. Assim como Rumi, Zoe tem uma razão para não executar cegamente cada demônio que encontra. Porque para ela, demônios não são só inimigos. Um deles é família. E é exatamente isso que a torna perigosa do melhor jeito. E poderosa do único jeito que importa. A verdadeira liderança não é sobre escolher lados cegamente. É sobre entender que o mundo não está dividido claramente entre heróis e vilões. Uma rainha de verdade vê os dois lados e sobrevive a eles. O que nos leva ao próximo segredo, a pista dourada. Na música Golden, Zoe canta a linha I lived two lives, try to play both sides. A maioria dos espectadores assume que ela está falando sobre crescer entre os Estados Unidos e a Coreia. Identidade cultural, pressão de idol, uma explicação segura. Mas pessoas de dentro sugerem que both sides significa algo muito mais literal, bem e mal, humano e demônio. Porque Zoe, assim como Rumi, pode ter sido secretamente meio demônia o tempo todo. E se você acompanha o canal há algum tempo, já sabe que esse padrão não para aí. Zoe repetidamente espelha os Sadia Boys, compartilhando poses e movimentos idênticos. Um dos exemplos mais claros acontece durante o salto do avião, quando Zoe faz aquela pose distinta de meio coração, com a mão pressionada contra a bochecha. É exatamente a mesma pose que Baby Sadia faz várias vezes no filme. Mesma mão, mesmo ângulo. E então tem o ensaio do Idol Awards. Rumi e Mira se movem em sincronia perfeita, exatamente como esperado. Mas Zoe de repente quebra a formação, fazendo uma pose com os braços abertos como garras que parece completamente fora de lugar. Mais tarde no palco, os Sadia Boys fazem exatamente esse mesmo movimento. Então quando Zoe canta que tentou jogar nos dois lados, ela não está confessando inocência perdida. Ela está reconhecendo a verdade. Ela não é tão pura quanto parece. E esse é o ponto. Uma líder de verdade não é alguém intocada pela escuridão. É alguém que a enfrentou, viveu com ela e ainda escolheu ficar na luz. E se você está tão animado quanto a gente para a continuação chegando em 2027, não se preocupe. Temos muito mais chá de K-pop Demon Hunters direto de uma fonte da Netflix. Clica no vídeo na tela agora para os segredos mais quentes que descobrimos até agora.